Olá, seja muito bem-vindo, você que está aí nos assistindo do outro lado da tela. Estamos muito felizes em estarmos juntos novamente e nós vamos dar início a um novo semestre de estudos. Olá, sejam bem-vindos todos. De fato, iniciando esse segundo semestre desse ano de 2021, com o tema geral de biografias bíblicas, histórias do Antigo Testamento. Teremos apenas uma exceção destacada a isso, que é sobre a família de Jesus, os seus irmãos, sua mãe, que será tratada em correlação com o tema do patriarca Jó. Mas fora isso, as várias histórias que teremos ao decorrer desse novo semestre serão histórias mais desconhecidas, mas que estão presentes no Antigo Testamento. Então convidamos cada um de vocês para embarcar nessa jornada e dando início então com a graça de Deus a este tema maravilhoso, cheio de lições espirituais para a nossa vida diária. Amém. Vamos então dar início, primeiramente lendo o prefácio. Então, o primeiro texto aqui do prefácio é um trechinho bem curto do livro Educação, página 146. Para fins educativos, nenhuma parte da Bíblia é de maior valor do que as suas biografias. Então, se nós formos reparar bem, a Bíblia, grande porção, a maior parte esmagadora, de fato, nós vamos notar tanto no Antigo como mesmo no Novo, temos aí os 4 evangelhos, temos muitas histórias, lições espirituais, até mesmo doutrinas, são ensinadas através dessas histórias. Então, não podemos ignorá-las de fato, E agora vamos ver o texto do Patriarcas e Profetas, da página 238. A inspiração registra fielmente as faltas de homens bons, daqueles que se distinguiram pelo favor de Deus. Efetivamente, suas faltas são apresentadas de modo mais completo do que as virtudes. Isso tem sido objeto para a admiração de muitos, e tem dado aos incrédulos ocasião para escarnecerem da Bíblia. É, porém, uma das mais fortes provas da verdade das Escrituras não serem os fatos explicados de maneira que os favoreça, nem suprimidos os pecados de seus principais personagens. A mente dos homens é tão sujeita ao preconceito que não é possível serem as histórias humanas absolutamente imparciais. Houvesse a Bíblia sido escrita por pessoas não inspiradas, e teria, sem dúvida, apresentado o caráter de seus homens honrados sobre uma luz mais lisonjeira. Mas assim como é, e temos um registro exato de suas experiências. Então, neste parágrafo, nós já vemos que os incrédulos, eles não percebem o poder da Bíblia justamente nesse aspecto que eles desprezam. Uma vez que, ao contrário das histórias que nos são contadas, a história universal, impérios e reinos deste mundo, grandes líderes militares e tudo isso é uma história lisonjeira, contada muitas vezes pelos vitoriosos, mas aqui nós encontramos um quadro, um cenário exato, e que a Bíblia prefere destacar, como foi dado aqui no texto, prefere destacar até mesmo os defeitos do que as virtudes daqueles homens que estiverem em ligação com a obra de Deus, de modo a nos identificarmos com eles, nos mostrar que eram homens falhos, demasiadamente humanos eles também. O segundo parágrafo, então, Nayara lê. Homens a quem Deus favoreceu, a quem confiou grandes responsabilidades, foram algumas vezes vencidos pela tentação e cometeram pecado, mesmo como nós,
Presentemente esforçamo-nos, vacilamos e frequentemente caímos em erro. Sua vida, com todas as suas faltas e loucuras, estão patentes diante de nós, tanto para a nossa animação como advertência. Se eles fossem representados como estando sem faltas, nós, com a nossa natureza pecaminosa, poderíamos desesperar-nos pelos nossos erros e fracassos, mas vendo onde outros lutaram através de desânimos semelhantes aos nossos, onde caíram sob a tentação como o temos feito, e como todavia se reanimaram e venceram pela graça de Deus, animemo-nos em nosso esforço para alcançar a justiça, como eles, embora algumas vezes repelidos, recuperaram o terreno e foram abençoados por Deus. Assim nós também podemos ser vencedores na força de Jesus. Aqui então vemos que o erro dessas pessoas foram representados a nós. Nós vemos então várias histórias de pessoas que eram sim vistos muito bem por Deus, que caíram em pecado, que caíram em desgraça. Então aqui diz que isso é para nós, que se eles fossem então pessoas que sempre acertam, que não tiveram batalhas, que não tiveram defeitos, isso faria com que nós não pudéssemos achar onde achar ânimo. Mas por isso que foi mostrado então todos os erros, os pecados e como pela graça de Deus eles puderam se reanimar e vencer. Exatamente. Vemos que partilhamos de algo em comum. Todos os seres humanos partilham de uma natureza pecaminosa que deve ser redimida. O último texto aqui é do Educação, página 151. Esses registros biográficos declaram o que todo ser humano um dia compreenderá, a saber, que o pecado só poderá acarretar vergonha e perdas, que a incredulidade significa fracasso, mas que a misericórdia de Deus atinge as maiores profundezas e que a fé ergue a pessoa penitente para participar da adoção de filhos de Deus. Essas lições, então, possamos desfrutar, se aprofundar ao decorrer desse semestre. Passamos a primeira lição desse semestre, do dia 3/7/2021, que trata o conflito cósmico. O verso áureo, 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, declara: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Texto bem conhecido, né? Mas essa parte final do texto chama a atenção de resistir firme na fé, e sabendo que também os irmãos ao redor do mundo sofrem aflições semelhantes, mas todos unidos, né, no mesmo propósito. Primeira pergunta, então: diante do conflito cósmico, que estratégia Satanás usa? E quando alguém tem sua mente despertada para as coisas eternas? Em 2 Timóteo 2,24 nos relata o seguinte: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Esse texto nos fala sobre mansidão, sobre aqui, então, não contender, mas sim ser manso com todos, instruindo com mansidão.
e então vai haver pessoas que vão se despertar dos laços do diabo. No grande conflito nos traz também um esclarecimento. Não se fazendo um esforço especial para resistir ao seu poder, prevalecendo a indiferença na igreja e no mundo, Satanás não se preocupa, pois que não se acha em perigo de perder os que está levando em cativeiro à sua vontade. Mas ao ser chamada a atenção para as coisas eternas e almas indagarem o que é necessário que eu faça para me salvar, ele está a postos procurando opor seu poder ao de Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. Então, que texto esclarecedor para nós, que vem falando que quando a pessoa está ali em mornidão, né, aceitando ser levado por Satanás, ele não se preocupa com essa pessoa. Mas quando há, de fato, preocupação do lado do inimigo, é quando essas almas indagam o que é necessário que eu faça. Quando ela sente, então, a necessidade de sair daquele estado, é aí que Satanás, né, procura se opor e está a postos para se opor. O texto é bastante impressionante porque fala de indiferentes na igreja e no mundo. E no caso de Satanás, ele não vai atrapalhar se a pessoa já está errando. Mais ou menos isso, né? Então, aqui vemos de fato essa necessidade do despertamento. A pessoa que serve a Satanás serve a sua própria vontade, a nossa tendência pecaminosa é para isto, porém, o Espírito Santo vem até nós para despertar a nossa mente. E aí sim, aí começa uma guerra, um conflito espiritual. Exatamente. Então, Satanás está sempre a postos quando alguém tenta passar para o lado do Senhor. Isso para ele é uma terrível desgraça. Então, ele quer, de fato, trazer essa pessoa de volta e vai lutar de toda forma. Passamos à segunda pergunta. Qual era a razão de Satanás, em certa ocasião, querer se apresentar diante de Deus, tal como relata o livro de Jó? Que acusação Satanás apresentou em relação ao abençoado servo de Deus? Que pretensão de Satanás cada fiel é chamado a refutar? Então, gostaria de ler Jó, capítulo 1, versículo 6, que vai nos trazer um pouco da história, então, dessa pessoa que nós conhecemos, né? Que era muito querido por Deus, e vamos ver, então, tudo o que aconteceu na vida dele. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." E disse o Senhor a Satanás: "Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: "Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face." Então nós vemos como Satanás é ardiloso. Aqui ele fala para Deus, então, mas não é óbvio porque que ele é um bom servo? Deus fala para Satanás: "Você viu na terra meu servo? Como que ele é um servo íntegro e bom?" E Satanás fala: "Mas é óbvio que ele é íntegro. Tudo tem sido só bênção na vida dele, né? Os gados só aumentam, tem muito dinheiro, tem muitas bênçãos, mas toca em alguma coisa que ele tem que ele vai blasfemar contra ti." Sim,
E agora aqui vamos à nota, Grande Conflito, página 518, continuando a leitura, diz: as Escrituras declaram que em certa ocasião em que os anjos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás foi também entre eles, não para curvar-se perante o Rei Eterno, mas para favorecer seus maldosos intentos contra os justos. E aí temos a continuação agora no livro Educação, página 154, 155. A abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás odeia. Ele nega até a existência do mesmo. Desde o início do grande conflito, tem-se ele esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas, e da mesma maneira ele considera todos os que servem a Deus. A obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome tem por fim refutar essa pretensão de Satanás. Foi para dar com sua própria vida um exemplo de abnegação que Jesus veio em forma humana. Todos os que aceitam este princípio devem ser co-obreiros seus e demonstrar na vida prática esse princípio. Escolher o que é reto, porque é reto. Estar pela verdade, ainda que isso importe no sofrimento e sacrifício. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54:17. Muito cedo na história deste mundo apresenta-se-nos o relato da vida de alguém sobre o qual se desencadeou essa guerra de Satanás. A respeito de Jó, patriarca de Uz, o testemunho daquele que pesquisa os corações foi: ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Contra este homem, Satanás apresentou uma insolente acusação. Queria destacar que, de fato, quando lemos tudo isso, o que está em jogo, vemos como desonramos a Deus toda vez que transgredimos a sua lei. Damos razão para Satanás tripudiar diante de Deus. Então é tão sério esse conflito que se trava por cima de nossas cabeças, que deveríamos meditar mais vezes nisso. Então, quando vemos, por exemplo, essa história de Jó, a maior parte das histórias não vamos ter esse contexto de bastidor do que está acontecendo entre Cristo e Satanás. Mas aqui é revelado nessa história, nos é deixado esse ensino e nos mostra quão cínico é Satanás ao colocar que não existe o princípio do amor, da abnegação. Sempre ele procurando provar de alguma maneira isso contra Deus ou contra os seus seguidores. Então tudo isso estava em jogo. E o que eu sempre questiono, Jó sabia algo sobre isso? Absolutamente nada. Ele não sabia desse contexto, esse bastidor. Como que Deus dá um testemunho maravilhoso em relação a ele? Já havia alguns pregadores chegarem ao absurdo de dizerem que na realidade Jó era um legalista, que ele não era uma pessoa realmente justa interiormente, mas só exteriormente. Ora, aqui a mensageira do Senhor deixa muito claro que o testemunho de Deus era que era um homem íntegro de fato. Não é o testemunho de homens que viram apenas o exterior, mas o próprio Deus testifica em relação a essa retidão daquele homem. Então, que homem, um exemplo para todos nós de caráter, um exemplo de pessoa que se manteve firme, visto tudo o que aconteceu na vida dele, que nós vamos ver no decorrer da lição. Então foram muitas desgraças. E às vezes nós, por uma coisa ou outra que acontece em nossa vida, às vezes achamos que Deus nos abandonou, que Ele não cuida de nós, mas o pensamento de Jó em nenhuma forma foi assim.
Então ele se manteve fiel, né? Seja como for, ele era fiel a Deus, não amaldiçoaria seu Deus. Então nós vemos que Satanás ele não conhece esse amor, né? Ele não sabe o que é isso, por isso que às vezes ele pensa mal de todos, porque ele mesmo é mau e não conhece o que é amor, o que é fé, o que tinha Jó. Então que pessoa que, né, é honrada por Deus, que Deus falou que na terra não havia homem igual a ele. Mas como o Mateus comentou, para ele não foi revelado nada. Ele não ficou sabendo de tudo isso que para nós é revelado. O porquê das coisas Deus não revelou a ele. E às vezes em nossas dificuldades também nós não sabemos o porquê. Então que nós sejamos como Jó, sempre fiéis a toda prova. Amém. Vamos então para a terceira pergunta. Em que lugar ele se faz presente com perversas intenções? No que ele dedica todo o seu engano e astúcia? Lá em 2 Coríntios 11:14 nos fala o seguinte: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então aqui dizendo que Satanás também tem poder. Ele pode se transfigurar em anjo de luz se ele assim o quiser. E assim o faz para enganar as pessoas, como vamos ver aqui na nota do Grande Conflito, página 518 e 519, um texto que deve nos impressionar a mente, meditarmos. Será que já não vimos isso acontecer? De fato, a passagem é maravilhosa. Com o mesmo objetivo, está ele presente quando os homens se congregam para o culto a Deus, posto que oculto das vistas está ele a trabalhar com toda diligência para dirigir o espírito dos adoradores. Semelhante a um hábil general, formula de antemão seus planos. Vendo ele o mensageiro de Deus examinando as Escrituras, toma nota do assunto a ser apresentado ao povo. Emprega então todo o seu engano e astúcia no sentido de amoldar as circunstâncias, a fim de que a mensagem não atinja aqueles a quem ele está enganando a respeito daquele mesmo ponto. Alguém que mais necessite da advertência estará empenhado em alguma transação comercial que requer a sua presença ou de algum outro modo será impedido de ouvir as palavras que se lhe poderiam demonstrar um cheiro de vida para a vida. Então esse texto nos faz tremer em face de ver como que é a ação de Satanás no nosso dia a dia, no dia a dia do culto, como ele está atento a quando aqui diz o pregador está então lendo e marcando os textos que ele irá falar na pregação. Então fala que Satanás é como um hábil general, ele faz seus planos antes, de antemão, e faz com que as pessoas que precisariam ouvir aquela mensagem, as pessoas com quem ele as está enganando, ele faz com que elas talvez não vão nessa reunião, né? Ou que estejam desatentas no momento para que não saiam então desse engano que ele colocou sobre elas. Isso é muito sério e ele está sempre, né? Ele, muito mais do que um cristão, ele nunca falta a uma reunião, ele sempre está lá para ver o que está acontecendo, tomar nota então e desviar a atenção daqueles que precisam. Que nós possamos pensar, será que a minha atenção não está sendo desviada por Satanás? Será que eu mesmo não estou sendo usado num culto para desviar a atenção de um irmão que precisaria ouvir? Então, muito importante esse texto, que nós possamos refletir sobre o assunto. Queria fazer duas observações ainda. Em relação aos pregadores, né, que diz que quando eles estão preparando, anotando os textos, Satanás ou um dos anjos caídos está lá para tomar nota,
para descobrir de que maneira ele vai causar alguma confusão ou distração no momento exato que a pessoa precisava ouvir. Por isso que o pregador ele não pode falar algo simplesmente automatizado, algo já programado. O pregador deve deixar margem em sua mensagem para que fale algo inspirado pelo Espírito Santo naquele momento vir à mente. Se tudo for exatamente como programado, Satanás já está preparado para tudo isso. Mas aquele que, de algum modo, é tocado pelo Espírito Santo naquele momento para, muitas vezes, até desviar o rumo previsto daquele assunto, mas vendo a necessidade do seu rebanho, fala aquilo. Então isso me impressiona muito, nos mostra quão séria essa obra. E também em relação ao outro aspecto de reuniões, muitas vezes fora do sábado, aqui podemos colocar, né? Mas que aí Satanás arruma algum empecilho, alguma tarefa para que a pessoa então esteja envolvida numa transação comercial. Claro que isso não vai ser num sábado, no caso de um guardador do sábado, mas numa reunião de domingo ou uma reunião de semana, ele então estará envolvido, absorto nos negócios ou qualquer outra razão, e então não ouvirá a mensagem que seria cheiro de vida para a vida em sua vida. Exatamente, muito sério. Eu lembro também da importância, você falou, né, de Satanás saber tudo o que vai acontecer, da importância da oração em silêncio também. Porque Satanás não pode ouvir nossos pensamentos, isso não foi dado a ele esse poder. Então, se nós oramos em silêncio, nós e Deus, Satanás não pode descobrir quais estão sendo nossos planos, nossos pedidos ali naquele momento. Verdade. Passamos à próxima pergunta, de número 4. Que desgraças Deus permitiu que caíssem sobre Jó? Diante de tudo isso, preservou sua fidelidade a Deus? Que conselho recebeu da esposa? O que ele respondeu? Então aqui temos vários textos de Jó para nós conhecermos ou relembrarmos um pouco de sua história. Jó 1, 12 em diante nos diz o seguinte: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
Quantas lições temos nesse texto, nesses versículos aqui do livro de Jó? Quantas desgraças que aconteceram em sua vida simultâneas, foram rápidos os acontecimentos. Então perdeu animais, perdeu bens, perdeu casas, perdeu seus filhos, seus queridos, seus amigos, perdeu tudo. E nisso ele não culpou a Deus. Antes disse: Deus deu, Deus tomou e bendito seja o nome do Senhor. E aí termina o capítulo 1, de Jó, nesse verso 22, e vemos ao final, mais uma vez, o testemunho do autor inspirado, dizendo que em nada em suas palavras ele pecou. Mas ao decorrer do estudo, que vai durar várias semanas, nós vamos nos impressionar com algumas coisas que Jó fala e tudo mais. Foi angustioso, foi desconcertante, mas já é importante destacarmos que no final do capítulo 1 é dado o resumo, digamos assim, daquela situação em que ele não pecou contra Deus. E no capítulo 2, então, os versos 1 a 10, continua: E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então aqui mais uma vez, nessa leitura que fizemos, nós vemos que aquela ideia de prosperidade, que tirando a prosperidade de Jó, Jó se voltaria contra Deus, não se confirmou. Agora Satanás mudou um pouco o discurso, adaptou e falou: não, mas se afetar diretamente ele vai blasfemar. Então assim age o tentador constantemente, nunca reconhecendo a sinceridade, a honestidade dos filhos de Deus. É isso que nós vemos na leitura. Então continuamos aqui ainda em Jó 19:13 em diante, nos diz o seguinte: Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu Criador, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e levantando-me falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Então o que restou a Jó? E aí vamos destacar a questão da sua esposa, que não sabemos a fidelidade dela anterior,
mas é possível que diante das provações também ela tenha se voltado contra Deus, né? Então não sobrou ninguém. Aí fala de parentes também, né? E todos viraram as costas, né, para ele. Sim, então Jó perdeu todos que ele amava, perdeu tudo que ele tinha, perdeu a reputação, a família e a saúde. Não sobrou nada, Jó. É difícil alguém nos nossos dias que padeça tanta necessidade quanto Jó. E em nada ele pecou contra Deus. Então ele vem descrevendo várias coisas, né? Vamos assim dizer, as criancinhas escarneciam dele, as servas, os criados também não atendiam a ele, né? Então foi uma situação terrível aqui, como vimos, e ainda vai se agravar ainda, como vemos ao decorrer da história, né? Mas vamos à nota aqui, o livro Educação, página 155, diz que, permitido isso, Satanás destruiu tudo quanto Jó possuía, manadas, rebanhos, servos e servas, filhos e filhas, e ele feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E no quarto Testemunhos para a Igreja, 525, Jó foi privado de suas posses terrenas e tão afligido no corpo que sofreu a repulsa de seus parentes e amigos, mas preservou a integridade e a fidelidade a Deus. Então podemos dizer que era ele Deus só. Somente. Vamos para a quinta pergunta, então. O que nos revela a experiência de sofrimento do patriarca de Uz? Temos o texto aí de 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 a 10. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos afeiçoe, confirme, glorifique e estabeleça. Por fim, temos essa garantia, né? Ao final, sabemos que a recompensa não é simplesmente nessa vida, mas ao final Ele resgatará os seus. Então, aqui no comentário bíblico, nos fala o seguinte: há impiedade em nosso mundo, mas nem todo sofrimento é resultado de conduta pervertida. Jó é distintamente colocado diante de nós como um homem a quem o Senhor permitiu que Satanás afligisse. O inimigo o despojou de tudo o que ele possuía. Seus laços familiares foram rompidos, seus filhos lhe foram tirados. Durante um tempo, seu corpo ficou coberto de chagas repugnantes e ele sofreu grandemente. Então, o que nos declara a experiência de sofrimento do patriarca é que nem todo o sofrimento e aflições que as pessoas passam são por consequência de erros deles mesmos. E Jó vai ser aqui no decorrer da lição, né? Vai ser dito que ele estava acontecendo isso com ele porque ele tinha algum pecado, né? Que ele fez alguma transgressão e por isso que ocorreu tais coisas. E hoje, às vezes, nós pensamos algo parecido. E aqui vem nos dizendo que não é todos os casos que são assim, como nós conhecemos o caso de Jó. Então, de fato, vemos que Satanás age nesse mundo, né, também. Temos duas forças opostas. Infelizmente, as pessoas muitas vezes colocam na conta de Deus aquilo que Satanás está efetuando contra as pessoas. E vimos aqui que estamos diante dessa dificuldade, né, de um mundo de pecado. E por ser um mundo de pecado, é um mundo de sofrimento também.
Mas isso vai ser mais expandido aqui ao decorrer da lição. E nós podemos lembrar de Jesus, quanto sofrimento ele teve em sua vida, sendo ele o próprio Filho de Deus. Então ele nos diz que nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não disse que nesse mundo não haveria aflições, que seria só bênçãos para os filhos de Deus, de forma alguma. Não foi o que ele nos falou e nem a experiência que ele passou. Ele é chamado de homem de dores, né? Na profecia de Isaías 53. Passamos à sexta. Assim, até mesmo de que modo Satanás opera a fim de assolar o mundo com destruição e morte? Temos aqui o texto de 1 Tessalonicenses 2:17 a 18. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Que declaração, né? O apóstolo Paulo reconhecendo que Satanás que tinha impedido o encontro dele com os irmãos. E agora essa nota que vamos ler aqui do Grande Conflito, página 589, é algo seríssimo também e devemos meditar, e é mais atual do que nunca essa declaração da pena inspirada da serva do Senhor Ellen White. Diz assim: Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gados, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça a outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Que dizer, né, diante desse texto? Nós vemos que ele age através da natureza, dos elementos que ele tem à disposição, e ele age até um limite que Deus coloca sobre ele, assim como vemos na história de Jó, né? Ele não em nenhum momento ele pôde tirar a vida de Jó. Isso foi limitado a ele. E aqui, diante de tantos perigos, Ellen White fala, né, em terra, em mar, em todas as localidades, sejam eventos naturais, né, terremotos, inundações, tantas coisas que ocorrem pragas e tudo mais, plantações destruídas, tudo isso a Bíblia coloca também, e Ellen White comenta falando sobre os perigos em todo lugar. Por fim, a conclusão que devemos chegar é essa: quem nos guarda de tudo isso é Deus, somente Ele pode fazer isso. Nenhuma atitude de nossa parte é capaz de nos livrar disso que Satanás quer infligir de mal para a raça humana. Por isso devemos louvar a Deus a cada novo amanhecer. Significa que mais um dia Ele nos livrou dos ardis de Satanás. A sétima pergunta agora vai nessa direção mais uma vez. Quem somente pode limitar seu poder, o poder de Satanás? Temos o texto de Jó 5:19. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Vemos aí mais uma vez essas promessas belas, mesmo no livro de Jó encontramos, né, tais promessas maravilhosas. Apesar de tudo, Deus concede o livramento. Então aqui no primeiro testemunho para a igreja, na página 341, nos diz o seguinte: unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno.
Este anda de um lado para o outro na terra e anda por ela acima e abaixo. Não está desapercebido nem por um instante, temendo perder uma oportunidade de destruir pessoas. Importante é que o povo de Deus compreenda isto, a fim de escapar-lhe aos ardis. Satanás está preparando seus enganos para que na última campanha contra o povo de Deus, eles não compreendam que é ele. Que nota também muito significativa, nos explicando como que é o agir de Satanás. Então, ele não passa despercebido, não perde tempo que ele pode, ele não perde uma oportunidade de destruir pessoas. Ele está de cima a baixo na terra, aqui diz, né? Então, tentando tragar o máximo possível de pessoas que ele conseguir. Então, ele está também preparando seus enganos para que na última campanha contra o povo de Deus, eles não compreendam que é ele. Então, ele vai se transfigurar em anjo de luz. Eu queria destacar esse ponto, claro que não é um assunto da lição, mas Ellen White aqui nos sugere esse aspecto que ela tão bem fala no Grande Conflito e em outros livros, né? Em relação a 2 pontos eu queria destacar que Satanás ele se antecipa à obra de Deus. Então ele sempre cria uma contrafação, ou seja, uma falsificação do verdadeiro, havendo algum elo de proximidade, de semelhança com o verdadeiro para enganar. Então essa contrafação de Satanás para com a chuva serôdia será feita antes da chuva serôdia cair. Ele o faz assim. Então Ellen White nos orienta que as igrejas caídas vão ter um reavivamento tremendo nelas, antes que seja derramada a chuva serôdia, antes seja dado o alto clamor do terceiro anjo. Também antes que Cristo apareça nas nuvens do céu, na vinda em glória, ele aparecerá como Cristo, personificando, mas não será aquela vinda todo olho verá para resgatar, não. Virá apresentar-se-á em um lugar, em outro lugar, e falará de paz, de amor diante do mundo. Então vemos sempre essa atitude de Satanás, de fato, com o objetivo que foi dito aqui na nota, né? Para que não compreendam que é ele que está por detrás de tudo isso. Então não é à toa que ele tem o nome de o grande enganador. Ele é realmente enganador e que nós possamos, com a luz que nós temos da palavra, da escritura, sabermos quando é ele. Passamos à 8ª e última, que nos traz várias perguntas em uma só. Quando uma pessoa sofre adversidades ou mesmo uma calamidade na vida, isto é um indicativo seguro da condição dela diante de Deus? Estamos vivendo no tempo em que cada um recebe a apropriada recompensa? Por outro lado, o que ocorre muitas vezes com aqueles que ultrapassam a linha protetora que a providência demarcou? Em Jó 9:22 nos diz: a coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. E em Salmos 105, 4 e 5, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Então vamos na primeira nota, que é no Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 388, diz: Satanás é o assolador. Deus não pode abençoar quem se recusa a ser mordomo fiel. Tudo o que pode fazer é permitir a Satanás que realize a sua obra destruidora. Vemos calamidades de toda espécie e proporções assolarem a terra. E por quê?
porque o poder regulador de Deus não é exercido. O mundo tem desprezado a palavra de Deus. Os homens vivem como se ele não existisse. Da mesma forma que os habitantes do mundo antediluviano recusam aceitar qualquer ideia de Deus. Então aqui é importante destacar que até na linguagem bíblica do Antigo Testamento é importante orientarmos a cada um dos irmãos e amigos da palavra de Deus, até uma linguagem de tudo ser Deus que faz. Por exemplo, a gente sempre cita o endurecimento do coração de Faraó. Fala que Deus teria endurecido. Na realidade, essa é a resposta da vontade da pessoa. Diante da mensagem celestial, a pessoa tem sim a escolha de endurecer ou amolecer o coração. Porém, mesmo quando é Satanás agindo, o Antigo Testamento trabalha no seguinte sentido: se Satanás fez tal coisa porque Deus o permitiu que agisse até esse ponto. Por isso que algumas coisas parecem atribuídas a Deus. Não é ele que inflige o mal muitas vezes, mas ele permite. Como o texto falou, o seu poder regulador não é exercido. E aí ocorrem as calamidades. Então, por omissão, de certo modo, o Antigo Testamento trabalha esse ponto. E aqui fala que Deus não pode abençoar quem se recusa a ser um mordomo fiel. Então, existem condições colocadas. E aqui diz do mundo, então, que tem desprezado a palavra de Deus e tem agido como ele sequer existisse. Isso não significa que aqui está falando simplesmente de ateus. Vamos pensar um pouco mais profundamente. Isso significa até mesmo pessoas que não incluem Deus em sua vida. Deus é um mero acessório à parte, que não faz diferença alguma em sua vida. Então, todos esses aspectos devem ser levados em consideração, e o texto abaixo vai nos esclarecer um pouco mais em relação às várias questões que a Nayara leu para a gente. É do Comentário Bíblico, volume 1, página 1140. É natural para os seres humanos pensar que grandes calamidades são um seguro indicativo de que grandes crimes e enormes pecados. Seguro indicativo de grandes crimes e enormes pecados. Mas as pessoas muitas vezes equivocam-se ao avaliar assim o caráter. Não vivemos no tempo do juízo retributivo. O bem e o mal estão misturados e sobrevêm calamidades a todos. Às vezes, as pessoas de fato ultrapassam a linha demarcatória do cuidado protetor de Deus. E então Satanás exerce seu poder sobre elas e Deus não se interpõe. Então, existem textos bíblicos, que falam que os ungidos do Senhor, Satanás não pode tocar. Estão sim debaixo de uma proteção especial. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de que classe? Dos que o temem. Dos que o temem. Então nós vemos que existe sim uma distinção. Porém, apesar disso, não estamos ainda no juízo retributivo, executivo, cada um recebendo o que merece. Não estamos nesse tempo ainda. Isso será no juízo final. Porém, ocorre o quê? Que o bem e o mal estão misturados. E desse modo, até usando um termo aqui, não sei se seria o melhor, até como um efeito colateral. O justo, muitas vezes, quando está envolvido muito com o mundo, ele acaba sofrendo diante disso. Então nós vemos aqui que não devemos pensar que aflições, calamidades sobre uma pessoa, sobre uma família, é indicativo de mal. Isso foi a grande lição que Israel não aprendeu. E Deus tinha concedido o quê? Um livro inteiro para eles aprenderem essa lição. E vamos estudar mais isso nas próximas semanas. Eles não aprenderam, julgavam duramente qualquer pessoa que estivesse na pior, digamos assim. Só aquele que estava próspero, bem, esse sim era o grande abençoado de Deus. E as coisas não são simplistas desta maneira.
É isso que devemos reconhecer. Então, muito importante, né? Vamos aqui recapitular as perguntas, então, para que todas fiquem bem respondidas. Quando uma pessoa sofre adversidades ou mesmo uma calamidade na vida, isto é indicativo seguro da condição dela diante de Deus? Não é. Podemos ver que não é, né? Acontece de ser, mas nem sempre. Estamos vivendo no tempo em que cada um recebe a apropriada recompensa? Também não estamos, aqui no texto fica bem claro. Por outro lado, o que ocorre muitas vezes com aqueles que ultrapassam a linha protetora que a providência demarcou? Então aqui diz que os que ultrapassam a linha demarcatória do cuidado protetor de Deus, e então Satanás exerce seu poder sobre elas e Deus não se interpõe. Então há também essas pessoas que ultrapassam a linha demarcatória e Deus não se interpõe e Satanás toma conta ali daquela pessoa. Gostaria, antes de finalizarmos ainda, mais uma vez reforçar o convite para os estudos, então, desse semestre. Será vários temas aí, várias mulheres destacadas na Bíblia, como Raabe, Ruth, Abigail, Esther, alguns nomes mais desconhecidos, Roboão, Jeroboão. Jonas também é um livro muitas vezes esquecido, será destacado, os profetas Oséias, Amós. São muitos temas que teremos e o convite está mais uma vez aqui sendo feito para que nos acompanhe nessa jornada pela Bíblia. Exatamente, estamos curiosos então para ver o que virá pela frente. Assim terminamos essa lição de importância vital, falando-nos da história do patriarca Jó, que era muito amado e muito querido por Deus, e de tudo de mal que aconteceu na sua vida, apesar disso. Então, que nós possamos tomar isso como exemplo, de reclamarmos menos e de sermos fiéis a Deus, assim como Jó. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.